Glória a Deus, é uma alegria nós podemos estar juntos adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Eu sei que às vezes surge um incômodo, né? Poxa, essa cadeira do meu lado podia ter alguém, mas Deus proverá. A gente tem que crer nisso, que Deus vai prover, porque não é como a gente quer, é como Deus quer. E quem está aqui porque Deus tem algo para falar com cada um de nós. E é isso que nós temos que crer, é isso que nós temos que buscar no Senhor. Amém. Obrigado. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo no livro de Romanos. Livro de Romanos, carta de Romanos, escrito por Paulo, no capítulo 11. Lá em Romanos, capítulo 11, no verso 16, parte B, do verso 16, diz assim, Romanos capítulo 11, verso 16, parte B, que diz assim: se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se for santa a raiz, os ramos também o serão. E no verso 18, na parte B também, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Lembra que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Vamos orar. Senhor, graças te damos por tua palavra. A tua palavra, ela vem nos ensinar, ela vem gerar fé. Ela vem nos fortalecer para os dias difíceis. Ela vem nos dar sabedoria para tomar decisões melhores. E nesse momento, Senhor, nos colocamos na Tua presença e te pedimos que os nossos corações sejam uma terra fértil para receber a semente da Tua palavra. E que essa semente, ao cair em nossos corações, que elas cresçam, que elas frutifiquem, que elas possam dar frutos, Senhor, e frutos que permaneçam, que nossa fé, ó Pai, que vai ser aumentada por Tua palavra, possa nos dar experiências novas e testemunhos novos para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava meditando sobre esses textos, estamos falando de Neemias. Semana passada nós falamos um pouco de Neemias. E falando de Neemias, eu quis compartilhar um pouco do contexto histórico, de em que momento da história apareceu Neemias. E é bem interessante quando a gente entra no contexto histórico, porque a gente acaba entendendo algumas coisas do mundo de uma forma geral, até entender ao ponto que nós chegamos. E aí nós falamos sobre o sonho do rei Nabucodonosor da Babilônia, em que Daniel, ele interpretou aquele sonho, e interpretando aquele sonho, algumas coisas fizeram grande diferença na história. E o interessante é que 100 anos antes de Nabucodonosor subir ao poder, Isaías já havia profetizado que um rei surgiria. E esse rei, que inclusive ele deu um nome na profecia, Ciro, ele libertaria o povo que seria levado cativo por outro rei. Nabucodonosor foi o rei que entrou em Israel, e ali ele levou cativo todo o povo, porque estava em desobediência, estava adorando outros deuses, estava fazendo o que não agradava ao Senhor. E no sonho de Nabucodonosor, ele viu uma estátua muito grande. Nessa estátua tinha uma cabeça de ouro, e Daniel interpreta o sonho dizendo: ó tu, rei Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. E aconteceu aquilo. E Daniel ainda fala: e a parte do peitoral e os braços de bronze, de prata, e peitoral de prata e os braços de prata, é outro rei que vai se levantar. E esse rei que vai se levantar, ele vai dominá-lo. E dominando você, ele vai fazer coisas para cumprir a palavra de Deus. E aí surge Ciro. Ciro derrota Nabucodonosor quase 200 anos antes da profecia de Isaías ter sido profetizado.
Olha que coisa louca, que coisa interessante. Então Isaías, nem existia Ciro, nem existia Nabucodonosor, e Isaías profetiza e surge Ciro derrotando Nabucodonosor. E ali Ciro, ele descobre que houve uma profecia ao seu respeito, e essa profecia ao seu respeito fez Ciro ter um coração quebrantado para o povo de Israel que estava preso ali na Babilônia. E ele promulgou uma lei dizendo: quem quiser voltar para Israel, para Jerusalém, pode voltar. Naquele momento, algumas pessoas começaram a voltar. E isso é tremendo. E nesse período, só para contextualizar um pouco mais, porque às vezes a gente escuta falar dos filósofos gregos, a influência deles na história. Isaías, quando profetizou sobre Ciro, ele era contemporâneo de Sócrates. Sócrates já estava lá na Grécia fazendo as suas filosofias, as suas coisas, e Isaías profetizando coisas ali. Tempos depois, vai surgir Platão, que era discípulo de Sócrates, e tempos depois vai surgir Aristóteles, que era discípulo de Platão, e Aristóteles foi o professor de Alexandre o Grande. Olha que interessante. Então a gente tem a cabeça de ouro, que era Nabucodonosor, o Império Babilônico. A gente tem o peitoral de prata, que era o Império dos Medos ou Persas. E aí você tem Ciro, e você tem Dário ou Dario. E Daniel, o profeta Daniel conviveu com Ciro e conviveu com Dario. E nesse período também já era o período de Platão, lá na Grécia. E Platão discipulava uma pessoa chamada Aristóteles, e Aristóteles discipulava uma pessoa que seria um dos futuros grandes reis do mundo, chamado Alexandre o Grande. Olha que interessante. Quem vence o Império Medo-Persa é exatamente Alexandre o Grande. Ele é o que simboliza pelo ventre de bronze e as pernas de bronze. Então, logo em seguida você tem Alexandre o Grande, num período de Aristóteles, num período em que tem Jeremias, num período em que tem Daniel, num período em que tem Ezequiel. Aí você tem Alexandre o Grande, e Alexandre o Grande fez toda aquela conquista que nós sabemos da história. E antes de surgir Alexandre o Grande, vem o rei Artaxerxes, que a gente disse que é o filho de Xerxes, que era o marido de Esté, da Bíblia. Então Xerxes era o marido de Esté. Foi ele que teve a guerra das Termópilas, lá dos 300, quando a gente vê a história dos 300, de Esparta, e eles morreram. Foi esse rei Xerxes, marido de Esté da Bíblia, que venceu os 300. E aí vem o filho dele, Artaxerxes. E é Artaxerxes que tem um funcionário, e o funcionário de Artaxerxes, copeiro, se chama Neemias. Olha que interessante. Neemias era funcionário de Artaxerxes. Olha que interessante o contexto histórico. E Neemias, como copeiro do rei, ele está ali e ele começa a sentir uma tristeza. Por quê? Seu amigo Esdras, que era sacerdote, tinha sido liberado por Artaxerxes para voltar para Jerusalém e ensinar a Bíblia novamente para o povo. Toda grande mudança nas nossas vidas acontece quando a gente firma as nossas raízes. Talvez, às vezes, a gente ignore a raiz porque a gente gosta dos frutos, gosta dos galhos, gosta daquela aparência gigante de árvore, mas tudo isso é sustentado pelas raízes. Se a raiz não é forte, o tronco cai. Se a raiz não é forte, os galhos caem. Se a raiz não é forte, os frutos caem. E como nós vemos aqui nesse versículo em Romanos, se a raiz não for santa, também os ramos não serão. Ou seja, se a raiz não for forte, a árvore também não será. Por isso a importância da gente pensar no que sustenta a nossa vida. O que sustenta a nossa vida?
As mudanças que Neemias iria causar em Jerusalém só seriam possíveis se o que Neemias fez tivesse sido bem feito. E o papel de Esdras, aliás, e o papel de Esdras era ensinar a Bíblia. Se nós não lermos a Bíblia todos os dias, a nossa vida vai ser fragilizada, e sendo fragilizada, a gente não tem fé para suportar os ventos, as tempestades e as lutas que estão por vir. Temos que ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o que gera fé. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós não lemos a Bíblia porque é um livro religioso, nós lemos a Bíblia porque a Bíblia gera fé. E às vezes a gente diz: poxa, eu estou me sentindo tão sem fé, leia mais a Bíblia. Ai, pastor, eu leio a Bíblia, mas parece que nada acontece. Acontece, mas você não percebe. Essa é o milagre da leitura da Bíblia. As coisas acontecem, mas nós não percebemos muitas vezes. Estava até conversando ali com Paulo, quantas vezes Deus faz coisas que não percebemos, e aquilo é um milagre e está acontecendo, e nós não estamos vendo. Tudo o que aconteceu para Neemias ser liberado do cargo dele de copeiro por 2 anos, como a Bíblia diz, ele foi liberado. O rei Artaxerxes chegou até Neemias e o viu com um semblante triste, e perguntou: Neemias, o que houve? E Neemias disse: o meu povo, os muros da minha cidade estão destruídos, o meu povo está sem ânimo. É possível você ler a Bíblia e estar sem ânimo? É possível sim. Esdras estava ensinando a Bíblia, Esdras estava orientando o povo, mas o pessoal estava triste. Por quê? Porque os muros estavam derrubados. Quantas vezes a gente é chamado para louvar a Deus em momentos que a gente está totalmente fraco, totalmente desanimado, totalmente triste, e é um sinal de maturidade nós louvarmos a Deus nesses momentos difíceis, porque são nos momentos difíceis que a nossa fé é provada, que a nossa maturidade é provada, que aquilo que nós aprendemos é provado. Teremos dias de altos e baixos, essa é a grande verdade. A Bíblia fala do dia mau, e no dia mau não importa se você jejuou, se você orou, ou se você não jejuou, ou se você não orou, você vai passar pelo dia mau. A diferença é que se você orar, jejuar e ler a Bíblia, você vai estar mais forte para vencer esse dia. Mas esse dia sempre vem. Isso você pode ler lá em Mateus capítulo 6, sobre o dia mau. Você pode ler lá em Efésios capítulo 6 também, que vem o dia mau. E nós temos que ter uma postura. E aí é onde esse versículo que nós lemos entra. Se a raiz não for santa, o tronco não será, os galhos não serão. Se o nosso fundamento de vida não for a palavra de Deus, vai ser outra coisa. O que tem sido a raiz de nossas vidas? O que tem sido o fundamento das nossas vidas que nos sustenta? Porque se não for a palavra de Deus, nós vamos perder coisas maravilhosas da história. Vamos não ter sensibilidade para entender que muitas coisas que aconteceram no futuro só aconteceram porque um homem de Deus chamado Isaías profetizou, e ele disse: um homem vai nascer chamado Ciro, e esse homem vai causar uma mudança, uma ruptura na ordem de tudo que está acontecendo, e o meu povo será liberto. Só para vocês entenderem por que falar de Neemias é tão importante, porque foi em Neemias que foi feito o primeiro ajuntamento dos livros da Bíblia. Hoje, o Antigo Testamento que nós temos, ele foi elaborado e juntado por Neemias e Esdras. Olha só que interessante. Existia a Bíblia, o Antigo Testamento, mas estava todo separado, estava todo guardado em lugares distantes, separados. E Esdras e Neemias, eles disseram: olha, se nós queremos ensinar a palavra de Deus,
Nós temos que separar todos os livros que são a palavra de Deus. E aí eles separaram os 39 livros do Antigo Testamento, por causa de uma profecia, 200 anos antes, de Isaías. Tudo isso aconteceu até chegar aos nossos dias. Hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos a palavra de Deus. Tem lugares que a palavra de Deus ainda tem que ser contrabandeada para entrar naquela nação, tem que ser lida de uma forma oculta, escondida, porque é proibida a Bíblia. E aí vem a questão: hoje nós temos a Bíblia, nós temos como lê-la. Será que nós não vamos cuidar das raízes das nossas vidas? Porque a única forma de nós ararmos as raízes, de nós regarmos, colocarmos proteínas, vitaminas nas raízes de nossas vidas, é lendo a Bíblia e orando a palavra, aquilo que nós lemos. Nós temos que aprender a ler a Bíblia, nós temos que aprender a orar a Bíblia, nós temos que aprender a viver a Bíblia. Isso fortalece as raízes. Porque hoje em dia tem muita gente abalada com os ventos, más notícias, o governo surge, olha porque vai surgir isso, ai meu Deus, a minha vida como vai ser? Meus queridos, nós temos que ter uma vida constante. Nós não podemos viver uma vida inconstante, de altos e baixos o tempo todo. Onde está a nossa maturidade? Todos nós passamos por momentos difíceis e momentos bons, mas muitas vezes nos momentos bons nós esquecemos de Deus e curtimos o momento bom. E aonde está Deus na nossa agenda? Sabe o que muitas vezes a gente faz? Olha, está aqui os profetas profetizando, voltem para Deus. Ah não, ao invés de olhar os profetas, eu quero olhar os filósofos. Deixa eu olhar os filósofos. Aí vai olhar Sócrates, vai olhar Platão, vai olhar Aristóteles, vai olhar os feitos de Alexandre o Grande, mas não olha os feitos de Deus através dos profetas que profetizaram todos esses homens. Às vezes a gente quer revelação, mas quer revelação vinda do mundo, vindo de coisas seculares, e a gente acha que aquilo vai fortalecer as nossas raízes. Eu amo a leitura, mas somente a Bíblia gera fé. Todos os outros livros não geram fé. Todos os outros livros geram conhecimento. Todos os outros livros geram somente uma questão de conhecimento, de informação, mas não afeta em nada a minha fé em Deus, no sentido de me fortalecer em Deus. Muito pelo contrário, a nossa fé pode ser abalada, porque você vai pegar Sócrates. Para Sócrates, o primeiro dos grandes filósofos, ele dizia que o homem é um ser isolado. Você não precisa da divindade, você é a própria divindade. Vivemos dias em que as pessoas se sentem a própria divindade, que as pessoas se sentem Deus, que as pessoas acham que por si sós elas vão resolver tudo e tem solução para tudo. Mas quando a gente vai conversar com elas, as raízes estão podres. A árvore frondosa no lado de fora está para cair, e não sabe muitas vezes o que fazer para resolver aquilo. Infelizmente algumas caem, outras se arrependem, se voltam para Deus e dizem: Senhor, eu não quero cair. E é interessante isso, porque uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu vim de um seminário, um congresso, um master school, um masterclass da vida, eu vim de um desses eventos, e lá nesse evento eles falaram tanto de VUCA, e o que o senhor me diz de VUCA? E aí eu fiquei assim pensando: rapaz, que coisa doida. Foi no evento, pagou caro para esse evento, e aí a questão do VUCA perturbou tanto a alma dele que ele veio me perguntar o que eu achava do VUCA. VUCA é um conceito que surgiu na década de 90. Os grandes pensadores, empreendedores e administradores da época, eles estavam falando sobre os momentos de tomada de decisão de empreendedores, das empresas, das pessoas. E eles disseram: olha, sabe de uma coisa? O mundo, década de 90,
O mundo, na década de 90, só para vocês lembrarem, tinha acabado de sair na década de 80, no final da década de 80, o filme Blade Runner, de Ridley Scott. Eu não sei se você lembra daquele filme em que tinha os autônomos, os robôs, e no momento do filme, o caçador de androides, que até era o Harrison Ford, ele chega para matar o androide, e aquele androide vê que o Harrison Ford tropeça e vai cair, e o androide vai, mesmo sabendo que o Harrison Ford vai matar ele, o androide vai e resgata o Harrison Ford. E a moral da história do filme: as máquinas são mais humanas do que o ser humano. Na década de 80, final da década de 80, início da década de 90. Porque na década de 80 foi chamada a década da indiferença, em que as pessoas não se importavam mais pelas outras. E aí na década de 90 surgiu aquele medo. Poxa, as pessoas não se importam mais umas com as outras. Vê o filme, olha o que aconteceu. E agora como vai ser a nossa vida? Como nós vamos ensinar as pessoas a serem mais humanas, a amar umas às outras? E talvez essa seja a questão mais ignorada das nossas vidas. O amor não brota diretamente de nós. A Bíblia diz que Deus é amor, e todo aquele que ama é nascido de Deus. O verdadeiro amor só brota de Deus. Não tem como nós termos amor sem Deus. Não tem como nós termos paz sem Deus. Não tem como nós termos uma vida crescente e firme e constante sem Deus. E aí, diante daquele cenário da década de 80, da década de 90, com tantas mudanças, na década de 90 vai cair o muro de Berlim, vai ter as mudanças, vai acabar a Guerra Fria, aquela coisa toda. Aí surgem os filósofos e dizem: VUCA. O V é de volátil. Não importa o que você pense ou o que você faça, haverá mudança. Esse é o V do VUCA. O U do VUCA é incerteza. Não importa o quanto você estude, o quanto você faça qualquer coisa, porque se há mudança, há incerteza em relação às consequências dessas mudanças. Olha que interessante. Que coisa mais louca. Mas isso perturbou a alma de muita gente, e perturba até hoje. Aí o C, você pensa que algo vai melhorar, sempre vai piorar. O C é de complexidade. Não importa o quanto você aprenda, rapidamente você vai estar obsoleto em relação ao aprendizado. E se você ver da década de 90 para cá, a velocidade do conhecimento, a velocidade das informações, nos deixa de uma forma que você se sente analfabeto muitas vezes. Eu lembro que na década de 90 foi lançado um livro, eu amava esse livro, mas assim, eu amava porque 70% dele era inútil, mas 30% dele era muito útil. E o objetivo desse livro era mostrar exatamente isso: o quanto a nossa vida hoje é inútil pelas informações que a gente recebe. E esse livro se chamava Ansiedade da Informação: Como Transformar Informação em Conhecimento, de Richard Burman. Então, na década de 90, enquanto estavam falando de VUCA, Richard Burman estava lançando um livro dizendo: as pessoas estão estressadas, ansiosas, agonizantes, porque há muita informação, mas pouco conhecimento. Há muitos dados, mas pouco dado que é importante. E aí o exemplo que o Richard Burman ele dava era de um jornal da época. Você abriu um jornal, quem chegou a abrir jornal vai se lembrar disso. 70% do jornal era assuntos e coisas inúteis, propagandas e coisas inúteis. E 30% do jornal era algo que realmente valeria a pena você guardar. É tanto que tinha gente que recortava a página e guardava as páginas. Se você vê quantas páginas você guardava de um jornal, você via que às vezes era menos de 10% de todo o jornal, que era o que era importante para você. Então, naquela época se falava que o mundo é volátil, vai ter mudança. O mundo vai ter incerteza, o U de VUCA. O mundo vai ter
Complexidade, ele vai ser complexo, porque as mudanças vão exigir aprimoramento, aprendizado, isso gera cansaço, isso gera esgotamento, e o esgotamento te afasta de Deus. Você quer estudar, você quer aprender, isso vai te afastando de Deus. E aí vem o ar, que não importa o que você aprenda, o mundo vai ser ambíguo. Ou seja, sempre a informação vai estar na frente de quem domina a comunicação. Ah, mas para mim isso é verdade, mas os meios de comunicação podem dizer, isso não é verdade, isso é falso. Então ele vai ser ambíguo, porque alguém vai dominar o conceito da época. Aí imagina você tomar decisões dessa forma, num cenário VUCA. Muita gente começou a criticar isso, e aí eu falei para essa pessoa, olha, a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, o excesso de conhecimento é enfado da alma, nós temos que estudar, nós temos que aprender, mas nós temos que separar aquilo que é informação útil, daquilo que não é útil. E aí é onde vem aquelas pessoas que têm resposta para tudo. Ah, eu estou com uma gripe, olha, toma chá disso, ó, toma um suco disso, olha, uma colherzinha de mel. Nós vamos entender nas nossas vidas que o VUCA são essas pessoas que têm respostas para as gripes de todo mundo. E às vezes a gente ouve tantas pessoas mudando as fórmulas, não toma isso, faz isso, ah, você não deu certo ainda, por que você não fez isso? Ah, você não está prosperando, por que você não fez isso? Cuidado com as fórmulas prontas. As fórmulas prontas roubam você de ler a Bíblia. As fórmulas prontas estragam as nossas raízes, e se a raiz não é boa, toda árvore também não é boa. E aí, como o outro versículo diz, não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que te sustenta. Não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que te sustenta. Quando a gente começa a procurar outras coisas que não é Deus, nós construímos coisas que não vão durar, vamos construir coisas que vão nos derrubar, vamos construir coisas que vão nos entristecer, vão nos deixar inconstantes e vulneráveis. Vamos para esses seminários e vamos ouvir, ai, VUCA, e a gente vai dizer, que pessoa inteligente, que pessoa de conhecimento, mas aquilo não muda a nossa vida, só gera ansiedade. É tanto que com o passar do tempo, criação de tecnologias, as pessoas disseram, VUCA é ultrapassado. Eu não quero saber de VUCA, porque o mundo não é mais VUCA, o mundo agora é BANI. Não sei se você já ouviu sobre o conceito BANI, porque não é mais VUCA. Olha que absurdo. As pessoas chegam e definem os dias, e você começa a se tornar refém das definições de governos, das definições de sociólogos, das definições de filósofos, e você esquece da Bíblia. Quantas vezes nós nos esquecemos da Bíblia, porque a gente lê e acha que aquilo vai mudar a nossa vida, mas aquilo é ilusão, aquilo não cuida da nossa raiz, aquilo não nos fortalece, aquilo não nos mantém firme nos dias difíceis, porque é névoa, é poeira. Não é você que sustenta a raiz. Surgiu o conceito na década de 2000 em diante, chamado BANI. VUCA está errado, BANI é o certo. E são acrônimos de palavras em inglês, que são usadas hoje pelos grandes empresários, usadas nas tomadas de decisão, usadas nos conselhos de empresa. Em vez por outras pessoas estão fazendo cursos para aprender mais como lidar com a geração BANI, não mais VUCA, com a geração do pós-digital, porque já não é mais nem digital, é pós-digital. E aí quando você vê o BANI, o B de frágil, não é mais volátil o mundo, ele não só sofre mudança, na realidade, as coisas que acontecem sem nós controlarmos, mostram quão frágeis nós somos. Exemplo, uma pandemia.
como o mundo mostrou-se despreparado diante de uma pandemia. Com todo o conhecimento, com toda a informação, com toda a tecnologia, com todo o avanço da humanidade, pisou na Lua, mora em satélite, mora em base espacial e não sei o que, veio uma pandemia e ninguém sabia como lidar com isso. Frágil. Olha que interessante. Hoje, na cabeça dos grandes empresários, dos homens que estão por aí, vivemos uma sociedade frágil. Por mais conhecimento que tenhamos, uma ruptura econômica. Porque o nosso ministro da Economia resolveu impor essa lei. E se ele impor essa lei, vai acontecer isso, isso e isso. Não somos fortes, somos frágeis diante de novas leis. Somos frágeis diante de guerras. A Venezuela está querendo atacar a Guiana. Se atacar a Guiana, qual impacto vai ter sobre o Brasil? Qual impacto vai ter sobre as nações? Olha que interessante. Nós estamos interligados, ao mesmo tempo que a gente acha muito forte, muito cheio de conhecimento, a gente realmente, sem Deus, não podemos sustentar a raiz. É a raiz que sustenta a árvore. E aí vem a pergunta: como eu tenho cuidado da raiz da minha vida? Como eu tenho cuidado da fundação da minha vida, para que eu não caia em tristeza por causa das notícias, por causa das coisas? Guerras e rumores de guerras é o que estamos escutando. Vemos a guerra da Ucrânia, em que a Rússia está atacando a Ucrânia há 2 anos já. É uma guerra. Vemos nessa semana a OTAN falando: vamos juntar 90 mil homens para entrar em guerra contra a Rússia. Vemos a atrocidade que o grupo terrorista Hamas fez contra Israel, e ninguém fala nada do Hamas, só fala contra Israel. Vemos 14 nações africanas totalmente em guerra por causa de grupos islâmicos. Vilas sendo destruídas, coisas sendo destruídas, pessoas sendo mortas, crianças sendo levadas para serem treinadas como soldados. 14 nações africanas passando por isso. Vemos a China invadindo e intimidando Taiwan, dizendo: Taiwan, você nunca vai ser isolada. Vemos a China dizendo: Nepal, Tibete, vocês nunca vão ser independentes. Eu mando em vocês. Vamos ver guerras e rumores de guerra. E se a gente ficar se baseando em filósofos, a nossa raiz não vai ser forte, não vai ser firme, para nós suportarmos os dias que estão por vir. Neemias, ele pediu licença do seu trabalho por 2 anos como copeiro do rei. E o papel de Neemias foi voltar para Jerusalém para reconstruir os muros. Esse é um ponto importante. Confie no Senhor. Ele é o sustentador e provedor. Confie no Senhor. Do local menos provável surgiu um homem para liderar a reconstrução dos muros. Não era um arquiteto, não era um engenheiro, não era uma pessoa especialista em construções ou em guerra, era um copeiro. Às vezes nós nos achamos pequenos, nos achamos insuficientes, nos achamos incapazes, mas é Deus que conhece o teu coração e Ele sabe do que você é capaz. Se Deus é contigo, nada vai ficar no teu caminho, porque Ele vai tirar do teu caminho. Esse é o nosso Deus. É um Deus que transforma situações improváveis em milagres. E esses milagres transformam a sociedade, transformam as nossas vidas. O muro de Jerusalém foi reconstruído. O Antigo Testamento foi preparado. E hoje nós lemos o Antigo Testamento por causa daquela circunstância. Como nós somos impactados. Como nós somos impactados por pessoas que atenderam a voz de Deus.
E esse é o ponto para as nossas vidas. Toda vez que nós ouvimos a voz de Deus, as nossas raízes são fortalecidas. Quando nós ouvimos e praticamos a palavra de Deus, as nossas raízes sustentam a nossa vida, porque Deus está ali. Porque Deus está ali. E aí você pode dizer: pastor, eu estou curioso com o banho, você só falou o B e o A. O B de frágil. O A é ansioso. O banho, ele mostra porque o mundo é frágil. As mudanças vão vir de qualquer forma. E mudanças que nós não temos controle. Isso vai nos tornar ansiosos por causa dessas mudanças. Nunca se teve tanto problema mental como no pós-pandemia. Nunca se provou que as pessoas estavam tão fracas emocionalmente como no pós-pandemia. Nunca os gabinetes pastorais, salas de psicólogos, psiquiatras estiveram tão cheias de pessoas procurando ajuda, porque emocionalmente estavam fracas diante de mudanças e de crises. Não conseguem mais suportar crises. E se nós olharmos a juventude de hoje, é a juventude que um ou outro consegue lidar com a crise, mas a grande maioria sem força, sem ideia e sem como contornar a crise. Pessoas que não sabem lidar com a crise, elas vão sofrer todos os dias da sua vida, porque sempre vão estar ansiosas. E a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus 6:33. Você não tem que andar ansioso pelo que você vai comer, pelo que você vai se vestir, ou por como você vai morar. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Meus queridos, se você quer uma fórmula para fortalecer a sua fé, comece esse ano a ler Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, que é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um dos textos mais enriquecedores para formar e solidificar as nossas raízes espirituais. Se a sua vida espiritual está forte, a sua vida emocional é fortalecida. Não significa que você não precisa de um psicólogo, de um conselheiro, de um psiquiatra. Precisa sim, muitas vezes. Porque às vezes você tem descompensação química e precisa tomar um medicamento para ajustar aquela falta de vitamina tal e tal. Mas a maior vitamina que nós precisamos nas nossas vidas para fortalecer as nossas raízes é Deus. É Deus. Porque se nós não crermos em Deus, nós vamos crer em conceitos filosóficos como VUCA e BANI. E o N é não linear. Não importa se você vai tomar decisão ou se você não vai tomar decisão, vai ter consequências. É não linear. Você já está ansioso, o mundo já está caindo aos pedaços. Eu não vou tomar nenhuma decisão, vai ter consequências. Eu vou tomar a decisão, eu vou ter consequências. E não somente você, mas outras pessoas vão ter consequências também, por sua decisão ou por sua falta de decisão. Haverá consequências. E aí, os gestores são chamados e preparados para lidar com a juventude, ou com as pessoas que não sabem tomar decisão, ou tomam decisões pela manada, pela pressão, porque tem que fazer alguma coisa e faz de qualquer jeito, e aí piora mais a situação, piora mais a consequência das coisas, porque hoje, se nós notarmos, as pessoas não pedem mais conselhos, não chegam mais nas pessoas com mais experiência e dizem: olha, você já passou por uma situação dessa? O que você acha? Você vê as pessoas passando por problemas básicos, porque não pedem mais conselhos. BANI, não linear. Independente do que você decidir, haverá consequências. E é complicado isso aí. E é complicado porque
você pensa que a única forma de você resolver essa não linearidade é estudando mais. E ao passo que você estuda mais ansioso você se torna, porque você volta de novo ao B, e ali no B você vê a fragilidade das instituições, a fragilidade da sociedade, a fragilidade da economia, e aí você fica com medo. Esse medo te gera ansiedade de novo, te mostra que o negócio continua não linear, e aí vem o I do Bunny, é incompreensível. Sabe por que é incompreensível? Porque tudo virou relativo, a sua verdade não é a minha verdade. Então, se é incompreensível, eu não sei mais do que nós estamos falando, porque se eu estou falando que você precisa de um emprego, o que você acha que é emprego para mim, eu não acho que é emprego para mim. Ou seja, isso é coisa de doido. O mundo está ficando doido. As pessoas estão perdendo a razão. Você acha que as pessoas estão aprendendo, mas elas estão sendo desconstruídas para um analfabetismo estrutural. As pessoas não entendem mais o que são os assuntos. Fulano, você precisa de um emprego. Preciso mesmo? O que é emprego para você? Porque de repente o que é emprego para você não é para mim. Cara, isso é loucura. Isso é loucura. É a gente aconselhar pessoas e dizer, olha, a sua falta de dinheiro é porque você é desorganizado, e você é desorganizado porque você não faz o básico. E o que é o básico? Porque o básico para você não pode ser o básico para mim. Ok, vamos para o básico. O básico é, se você ganha X, você tem que gastar menos do que o X. Isso é o básico. Mas se eu gasto mais do que o X, eu vou ter problema financeiro. Para você, para mim não. Porque eu entendo diferente. Eu posso ganhar o X, mas se eu gastar mais do que o X, eu posso continuar vivendo bem. Até quando? Até quando? É inconsequência. A lei universal é, se você ganha tanto, controle os seus gastos, para que chegue até o tanto que você ganhe. Porque se você gastar mais do que você ganha, uma hora a conta não fecha, e não fechando, você vai ter problemas. E a sociedade, ela é difícil. Nos Estados Unidos, onde todo mundo diz, é uma maravilha, aquela coisa toda, se você passar um mês sem pagar uma conta, o guincho vai lá e leva teu carro, eles vão lá, trocam a fechadura da tua casa e você é colocado para fora. Não, mas é melhor de todas as sociedades. Para quem? Se você não pagar, você está fora. Se você não fizer o acordo que você se comprometeu a fazer, não tem flexibilidade. E tem pessoas que vivem a vida assim, no limite. Não, eu vou continuar gastando. Me deu vontade de comprar aquela bolsa, me deu vontade de comprar aquela roupa, me deu vontade de comprar aquilo. Olha, aquele negócio que saiu ali no Mercado Livre, uma lanterna que tem não sei quantos lumens, acendem até 15 quilômetros. Eu quero aquela lanterna. Criatura, para que a gente precisa dessa lanterna? Você vai viver a noite toda usando a lanterna. Você vai dormir de noite, não precisa daquela lanterna. Usa a vela. Ai, pastor, o senhor é tão quadrado. Vela é para quem não tem classe. Eu tenho classe, eu tenho que usar lanterna. Por causa da nossa classe, é que nós estamos empobrecendo. Porque a gente quer alcançar aquilo que as pessoas querem que alcancemos para atender a opinião delas. Estamos perdendo a nossa opinião. E aí, por perdermos a nossa opinião, estamos endividados, estamos ansiosos, estamos tristes, estamos sem ler a Bíblia, estamos sem buscar a Deus, e parece que nós estamos numa roda viva que não sabemos mais como se ajustar. Há leis universais, meus queridos. Se eu pular daqui, eu vou cair. A lei da gravidade é uma lei universal. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, se ela pular num buraco, ela vai cair. Cair é relativo. O que pode ser cair para você, de repente não é cair para mim. Pare de conversar com loucos. Se as pessoas que são do seu convívio são loucas e pensam assim, pare de conviver com elas, porque elas vão te minar, te destruir, elas vão te sabotar, elas vão te fazer ser tolo.
Porque tem coisas que você não tem que questionar. Se tem um buraco e eu cair nesse buraco, eu posso me machucar. Nos Estados Unidos aconteceu isso recentemente. Um homem teve uma ideia. Olha a ideia. Na minha cozinha, se eu cavar, eu vou achar ouro. E ele começou a cavar um buraco na cozinha dele. E começou a cavar, quando o buraco já estava com 4 metros, ele caiu e morreu. Tem muita gente que está cavando buraco na sua cozinha e vai morrer. E aí você diz, onde está Deus? Porque Deus não me ajuda? Porque você está fazendo coisas que você sabe que você não tem que fazer. Não é uma questão espiritual, é dar ouvidos à opinião de pessoas tolas. Neemias, se você ler a história de Neemias, quando ele chega em Jerusalém, à noite ele sai sozinho e dá uma volta em toda a muralha que estava destruída. E ele não contou para ninguém o que ele ia fazer. Se nós não aprendemos a nos calar, para de contar a tua vida para os outros, para de se expor para os outros, porque nem todo mundo quer a tua paz, nem todo mundo quer o teu sucesso, nem todo mundo quer que você cresça. Temos que parar de ser ingênuos, porque não é uma questão espiritual, é uma questão de maturidade. Aprenda a conversar com pessoas que querem o seu bem, e não com aqueles que querem que você continue ali embaixo. A maioria das pessoas que nós conversamos são pessoas que estão sufocadas pela opinião dos outros. Cuidado com a opinião dos outros, e principalmente a opinião de pessoas que não temem a Deus. E principalmente pela opinião de pessoas religiosas que se dizem temer a Deus, mas vivem em pecado, são mau testemunho, são mau exemplo. Tome cuidado com isso. Temos que agir como Neemias, temos que ter uma meta, ter um foco. Eu vou reconstruir os muros, mas há coisas nessa construção que eu não vou contar para ninguém, a não ser essas pessoas selecionadas, porque elas querem o meu bem. Mas há outras pessoas, mesmo que estão no meu grupo, eu não vou contar para elas, porque elas não vão saber lidar com essa mensagem, com esse sonho, com esse projeto. Vamos mudar a nossa vida, ou seremos como aquela pessoa que me procurou: pastor, o que o senhor acha do VUCA? E eu vou te dizer exatamente o que eu acabei de te falar. Não importa se é VUCA, não importa se é banho, não importa o conceito que te tragam, são conceitos humanos, são opiniões humanas. A sua vida, quem domina em Deus é você. Pegue a sua vida e coloque em Deus, para que Deus controle a tua vida e você possa dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é dizer a opinião dos outros é o meu pastor e nada me faltará. Coloque Deus como seu pastor, sirva a Deus, busque a Deus, leia a Bíblia, viva a Bíblia, e oportunidades vão surgir, e você estará pronto para cada uma dessas oportunidades, porque Deus vai te dar graça para lidar com cada uma das circunstâncias e portas que surgirem, se abrirem na sua vida. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, graças te damos, ó Pai, porque nós não somos regidos por VUCA, por banho, ou por qualquer conceito filosófico. Nós somos movidos por Ti, Senhor. Nós somos movidos por Tua presença. Nós somos movidos por Tua palavra. Nós somos movidos, Senhor, pelos Teus milagres. Não somos movidos pela incerteza das notícias, pela incerteza da economia, pela incerteza do mercado, Senhor. Nós somos movidos pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não veremos milagres. Pai, se não estivermos na Tua presença, nós não teremos esperança. É isso que eu te peço nesse momento, Senhor. Visita cada um dos irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão viajando. Senhor, visita cada um deles, ó Pai, para que haja esperança, para que esse ano mude, para que as circunstâncias mudem, para que elas possam tomar o controle de suas vidas em Ti, ó Deus. Não para se mostrarem, não para se vingarem, não para dizerem que viu como eu posso,
mas para dizerem: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou, obrigado, Senhor, porque o Senhor me ajudou na minha fraqueza. Oh Pai, nos dá um coração como Neemias, um coração que tinha um foco, um coração que entendia que não era ele que sustentava as raízes, mas Tu sustenta as raízes. Um coração, ó Pai, como Neemias, para entender que não é ele que tem a força, mas é o Senhor que gera os recursos, que gera as pessoas, que gera as condições para o sucesso. Ó Pai, nos dá sabedoria para separarmos as opiniões que vão nos fazer crescer daquelas que não querem que cresçamos. Nos dá sabedoria, ó Pai, para que independente daquilo que estamos vivendo, nós possamos Te louvar e Te agradecer, Senhor. Senhor, dá-nos uma semana de paz, uma semana de milagres, uma semana na Tua presença, Senhor. Que o amor do Pai, a comunhão do Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.